E olha, sem avançar nas negociações, os fiscais agropecuários federais, eles continuam, né? O governo não avança com essa situação com os fiscais e que mantém ainda aquele cenário de elevação nos vencimentos em 5%, que é linear às categorias hoje que atendem o governo federal. Enfim, os fiscais federais já vinham fazendo essa solicitação há algum tempo e a partir de segunda-feira devem começar a focalizar neste cenário, atendendo apenas na sua atividade aquelas que atingem diretamente a população. Para falar um pouco mais a respeito disso e principalmente nos esclarecer o que vem ocorrendo, eu vou conversar agora, vamos entrevistar pela internet o Ricardo Nascimento, vice-presidente da associação que representa os fiscais federais. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Este é um cenário que nós já tivemos há algum tempo e agora voltamos, né? Vamos voltar a ter esta condição. Como que vocês estão se posicionando e o que pode ser feito ainda em relação às solicitações dos fiscais? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui os esclarecimentos do importante segmento brasileiro que é agronegócio. Destacando que nessa pandemia, né, nesse momento tão ruim que a gente passa pelo Brasil, o agronegócio permitiu com que o país se autossustentasse. Permitiu que o Brasil continuasse funcionando com trabalho no campo, com trabalho nas suas diversas áreas que envolvem toda a produção agropecuária. Nós, auditores fiscais federais agropecuários, estamos inseridos nesse esforço coletivo que o Brasil fez para o enfrentamento da pandemia. E é lógico, diante dessas questões, nós não paramos nenhum dia. Eu gostaria de destacar isso inicialmente. Nenhum dia nós paramos e trabalhamos ativamente, presencialmente, nos riscos, nas plantas, na avaliação em portos, aeroportos, laboratórios, nas áreas de fiscalização, nas áreas de fomento. E nesse aspecto, um dos outros componentes, além desse trabalho importante que diversas áreas fizeram no Brasil, como área de saúde, área de comunicação, imprensa, segurança, vínhamos havendo uma negociação no Ministério da Agricultura, um pouco no Ministério da Economia, na Casa Civil, que era a possibilidade de reestruturar a questão salarial dos servidores como todos e da nossa carreira de auditor fiscal federal agropecuário. Cabe falar que nós estamos com o salário congelado já para quase 6, 7 anos. Então, é um período muito grande, é um longo período sem nenhuma forma de reajuste ou de reestruturação. E esse aspecto nos levou a ficar um pouco decepcionados com a proposta apresentada de um único valor linear de 5%, porque ele sequer repõe as perdas inflacionárias dos últimos 2 anos, ou dos últimos, na verdade, 4 anos, né, calculado aí a partir de 2019, que está aí em torno de 19%. Mas outros aspectos é que, enquanto carreiras ligadas à área de fiscalização e auditoria estão há 2 anos sem reajuste, né, tiveram pelo menos em 2019, nós estamos há 4, 5 anos sem reajustes. Então, vai aumentando o fosso, vai aumentando a diferença e vai ficando mais difícil. De uma categoria que já está trabalhando no limite. Estamos com um número muito reduzido de auditores fiscais. E essa redução tem impactado nas nossas atividades, no nosso trabalho e naquilo que é essencial. Garantir a defesa agropecuária brasileira, garantir que não haja entrada de doenças, que não haja entrada de pragas, que poderiam comprometer toda a produção agropecuária nacional, toda a economia. Então, nós estamos atentos a esse aspecto e isso a gente já então enxergava as possibilidades de reestruturação, de valorização e de uma equiparação o mais próximo possível de todos os auditores que trabalham no país. Ricardo, e a partir de segunda-feira, 2 de maio, nesse 2 de maio, a categoria volta para uma operação padrão. O que essa operação padrão ela deve representar para o setor agropecuário brasileiro e para a população, principalmente?
Importante destacar que nós estamos fazendo diversas conversas, diversas interlocuções com o ministro Marcos Montes, que vai estar aí, né, na Expo Zebur, a partir de amanhã, também na área da Casa Civil, para que isso não ocorra, para que a gente possa evitar que seja necessário que a categoria entre em operação padrão. Mas, na verdade, nós vamos entrar em uma operação padrão garantindo uma segurança alimentar, garantindo alimentos seguros para a população. Nós estaremos atentos na questão das cargas vivas, na liberação de produtos perecíveis, e estaremos cumprindo aquilo que a legislação determina, que é a fiscalização. E estaremos evitando fazer horas extras que não são remuneradas, fazer grandes intervalos de horário de almoço que faz com que haja a nossa jornada de trabalho seja estendida também sem remuneração. O que nós estamos, então, reivindicando é o reconhecimento dando uma carreira tão essencial para a economia brasileira. Nós estaremos atentos a cumprir todos os prazos legais previstos e nós esperamos que isso seja uma forma de sensibilizar, de trazer o olhar para uma carreira que contribui significativamente para o agronegócio brasileiro. Ricardo, falando a respeito das questões hoje que acabam por influenciar o setor, vocês estão buscando um reordenamento, uma reorganização da cadeia, da carreira e também essa luta que hoje há em relação a até as correções em relação à remuneração desses fiscais agropecuários. Como que estão as conversas, tanto ligadas ao Ministério da Agricultura, ligadas aos demais ministérios que acabam por influir diretamente, como que estão essas conversas, porque essa operação ela já ocorreu anteriormente? Então, Fabiano, há um grande apoio dentro do Ministério da Agricultura. Diversas vezes a ministra Tereza Cristina expressou esse apoio, o atual ministro Marcos Montes, que é o secretário executivo, também diversas vezes manifestou, tanto oficialmente quanto em reuniões, o apoio, reconhecendo a necessidade dessa reestruturação. Há um apelo na Casa Civil feito tanto por nós quanto pelas entidades que representam o agronegócio, que haja esse reconhecimento. No Parlamento houve o reconhecimento quando houve aprovação na Lei Orçamentária de 2022, na Comissão de Agricultura na Câmara e no Senado, aprovando a emenda que permitiria a nossa reestruturação. Isso não foi depois finalizado quando saiu a Lei Orçamentária de 2022. Nós estamos numa questão assim, de muita pressão, porque um salário congelado já há praticamente 7 anos, sendo corroído por uma parte da inflação, sendo corroído pelo aumento das atividades que colocam em cima da carga de todos os nossos colegas auditores, que estão se desdobrando em cada área para que o Brasil não pare. Como não parou, como eu comentei aqui no início. Então, na verdade, há possibilidades ainda, assim nós entendemos. Enquanto não foi tomada a última decisão pelo presidente da República, ainda é possível achar mecanismos. Observem que os recursos que estavam previstos, ao não serem utilizados desde janeiro, e já reduziu aí, podemos falar, pela metade os recursos necessários se o reajuste for concedido ou reestruturação a partir de julho. Então, nós entendemos que ainda é possível acharmos um caminho para que viabilize essa nossa reivindicação da reestruturação e também da reposição de auditores com novos concursos.